Hoje quero trazer para vocês uma metáfora do cavalo chinês, com o tema pode ser que sim, pode ser que não. Vamos analisar. Em um reino na China, havia uma família muito humilde que vivia no cultivo das terras daquela região. Naquela fazenda havia um jovem garotinho que tinha um sonho de ter um cavalo. Mas não poderia ser um cavalo qualquer. O garotinho tinha o sonho de ter um cavalo de raça, um puro sangue. Porém, os pais do garoto eram muito humildes e não tinham condições de dar esse cavalo a esse garoto. Um belo dia, sentado cabisbaixo na calçada de uma das ruas do reino, ele viu que o rei se aproximava em uma carreata. Era um desfile do rei pelo reino. E sempre que o rei desfilava pelo reino, era um dia de muita festa. Era um dia de alegria. Todas as pessoas saíam para a rua para comemorar a passagem do rei. E todas as crianças estavam em festa, menos o menino que estava cabisbaixo na calçada. Ao passar pelo garoto, o rei achou aquilo estranho e parou para conversar com o garoto. Meu filho, o que está acontecendo? Estou vendo todas as crianças em festa, mas você está aí sentado na calçada. Responde o garoto. Sabe o que, majestade? É que eu tenho o sonho de ter um cavalo de raça, porém meu pai não tem dinheiro para me dar um. E vendo toda a sua tropa de cavalos, eu pensei o quão legal seria poder ter um cavalo desses. O rei então compadeceu da história do garoto, o pegou pelas mãos e o levou até o final da tropa de cavalos e disse ao seu general: deixe que o garoto escolha um potro que ele quiser e ele poderá levá-lo. O garoto, sem acreditar no que estava acontecendo, escolheu o seu potro e então levou para casa. Chegando lá, todos os vizinhos se juntaram ao redor do garoto para ver o potro. Ele foi correndo mostrar para o pai dele o que o próprio rei havia lhe dado. Nesse momento, chegava um vizinho que estava por ali e disse ao pai do garoto: nossa, mas o seu filho é um menino de muita sorte. Diante de todas as pessoas que estavam ali, o rei escolheu o seu filho e deu a ele um potro de raça. Isso é muita sorte. E o pai do menino, muito sábio, respondeu: isso pode ser sorte, mas também pode ser azar. E o tempo foi passando. E todos os dias o menino levava o potro para o pasto para alimentá-lo. Até que um dia, o potro, que já estava um pouco maior, sentiu o cheiro de uma égua que pastava pela região e ficou inquieto e ouriçado. Num instante, ele deu um puxão na corda que o menino segurava e a corda arrebentou. Então, nesse momento, o potro fugiu e foi ao encontro da égua selvagem. Voltando para casa, o menino foi contar para o pai o que havia acontecido. E o vizinho estava na casa do garoto com o pai. Escutando o fato, o vizinho então disse: nossa, mas o seu filho é um menino de muito azar. Ganhou um potro das mãos do próprio rei e agora o potro simplesmente foge? Isso é muito azar. Mais uma vez, o pai do garoto sabiamente responde: isso pode ser azar, mas também pode ser sorte. E o tempo passou, e agora já jovem, o menino ajudava o pai todos os dias na lavoura. Até que um belo dia, sentado no alpendre da casa em que ele morava, olhando para a mesma colina onde viu o seu potro desaparecer, eis que então ele avistava agora um vulto escuro que se aproximava da cerca da fazenda. Quanto mais se aproximava, ele percebia que não era apenas um vulto, mas eram dois. E quando chegou por perto o suficiente, ele percebeu que os vultos, na verdade, eram 3 cavalos. Então ele reconheceu um dos cavalos que era o seu potro, porém agora adulto. E o outro era uma égua selvagem, que ele havia fugido com ela. E o terceiro já era um potro, filhote do cavalo e da égua. Nesse momento, o garoto, então, leva os 3 cavalos para casa e vai mostrar para o seu pai o que havia acontecido.
O menino agora tinha 4 cavalos. Nesse momento, eis que surge o vizinho. E mais uma vez, vendo tudo o que ele diz ao pai. Nossa, realmente o seu filho é um menino de muita sorte. Agora ele simplesmente tem 3 cavalos. Quando isso poderia acontecer com uma pessoa comum? Isso é muita sorte. Como sempre, muito sábio o pai do garoto responde. Isso pode ser sorte, mas também pode ser azar. E agora o jovem resolvido a amansar o novo potro e realizar tudo o que ele gostaria de ter realizado com o seu antigo potro. Levava o potro para o pasto e aos poucos ia amansando o animal. Até que um belo dia, achando que o potro já estava pronto para ser montado, o garoto resolveu selar o animal e então dar os seus primeiros galopes. Porém, num instante, o potro se assustou e deu um grande pulo. O jovem não conseguiu segurar e foi jogado no chão. Nesse momento, ele percebe que havia fraturado as 2 pernas. Resultado, precisaria ficar 2 meses de cama sem poder ajudar o pai na lavoura. Sabendo disso, o vizinho foi lá para visitar o garoto. Nossa, mas seu filho é um menino de muito azar. Veja só, agora ele vai ter que ficar 2 meses de cama sem montar no animal e sem poder ajudar na lavoura. O pai do garoto, muito sabiamente, responde: isso pode ser azar, mas também pode ser sorte. Eis que logo em seguida estourou uma guerra no reino que eles moravam contra o reino vizinho. E todos os jovens da idade do garoto eram obrigatoriamente convocados para irem à guerra. E ainda os soldados com idade jovem eram as pessoas que iam para a linha de frente da batalha, a linha de tiro. E todos os homens do reino foram convocados. Mas adivinha quem não precisou ir? O jovem do cavalo, pois o mesmo estava com as pernas quebradas. Eu poderia ficar aqui mais de 2 horas te contando a história de sorte ou azar. Obviamente, tudo isso que eu te contei é uma metáfora, mas o que eu quero que você compreenda com isso? Que o que importa não são as circunstâncias que acontecerem ao seu redor, mas sim que significado você atribui a cada uma delas. O jovem do cavalo, pois o mesmo estava com as pernas quebradas. Todos os dias nós temos 2 opções de olharmos para a nossa vida, desde o momento em que nós abrimos os olhos até o momento que vamos deitar. Todos os dias nós podemos escolher e olhar para a sorte ou azar. Você pode vir para o treinamento achando azar, reclamando ou simplesmente não participando. Ou pode escolher olhar para a sorte, se entregando e participando e se dando o direito de aprender e crescer profissionalmente. O que você escolhe para o dia de hoje? Sorte ou azar? A escolha é sua.